versículo 10. Uma palavra de fé, uma palavra de perseverança e uma palavra de paciência. Fé, porque a gente tem que crer nesse Deus que nós servimos. Perseverança para não desistir e adiante. E paciência, porque você não sabe quando vai acontecer as promessas, mas que vai acontecer. Pela fé. Amém, igreja? Jeremias 29:10 diz assim: assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia. Assim diz o Senhor, logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocarei, passarei a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o coração. Amém, irmãos? Irmãos, aqui é uma carta que o Senhor mandou Jeremias escrever. Era um povo que saiu cativo de Jerusalém, foi para a Babilônia, tornou-se escravo de Nabucodonosor, e aquele povo queria voltar para a terra prometida. E aquele povo, diz a palavra, que estava naquela ansiedade, querendo voltar. E o tempo nosso, né, não é o tempo do Senhor, o tempo do Senhor não é o nosso. E o Senhor conhece os corações, eu sabia daquela ansiedade daquele pessoal, aquele povo já não aguentava mais. E o Senhor falou para Jeremias escrever uma carta para que eles soubessem que Deus estava no controle da situação. Então Jeremias vai, escreve a carta, envia aos anciões, aos profetas, aos sacerdotes, o que estava nessa carta. O Senhor dizia: eu bem sei os pensamentos que tem a respeito de vós. E o Senhor sabe, irmão, o pensamento que Ele tem a nosso respeito. E aquele povo ali naquela angústia, né, naquela tribulação, fora da tua cidade, fora da tua província, longe dos seus, numa terra que para eles era desconhecida, em trabalho escravo, não tinha outra saída a não ser clamar para que cumprisse a vontade do Senhor. E o Senhor diz assim de logo que se cumprir para a Babilônia 70 anos, quando eu comecei a ler, eu falei, gente, 70 anos é muita coisa, né? Mas 70 anos do Senhor não é o nosso 70 anos. Né? Pode ser mais ou pode ser menos. Mas não importa o tempo que o Senhor determinou, o importante é que vai se cumprir. Aleluia. Não é assim que funciona? O importante é que vai se cumprir. E essa palavra trouxe àquele povo consolo, refrigério e esperança. Não importa o tempo, importa que o Senhor falou que vai acontecer. Né? Aí eu estava lembrando do presbítero, 30 anos eu estou aguardando uma bênção. Irmão, pode ser 40, 50, vai acontecer. E se eu partir, vai acontecer pela vida dos meus filhos, da minha neta. Então, irmão, não é o tempo que determina, é o que o Senhor falou, que já determinou que vai acontecer. E o Senhor continua aqui: cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer para este lugar. Irmãos, Deus fala e Deus cumpre. Interessante aqui que quando o Jeremias começou a escrever para esse povo, o povo não estava muito no crédito, não. Tanto que Jeremias entregou aqui para os sacerdotes e para os anciões, que eram pessoas que ali estavam na liderança. Então sabia que não era engano. Não queria só um simples consolo, um cala-boca, não. É o ancião falando, é o sacerdote falando, é o profeta falando. E se Deus falou pela boca desse, vai conseguir acontecer. E diz aqui, e eu sei, aí o Senhor falou, né, que ia tirar ele daquele lugar, do cativeiro, voltar para a terra prometida. E diz assim: eu sei que pensamento tem a vosso respeito, diz o Senhor. É pensamento de paz e não de mal. Irmãos,
Às vezes a gente fica pensando cada coisa, né? O Senhor falou e não aconteceu. Irmão, se não aconteceu é porque não foi o Senhor que falou. Porque quando o Senhor fala, acontece. Não importa o tempo, vai acontecer. E o Senhor sabia da aflição daquele povo. E às vezes a gente está passando por luta, por alguma tribulação, aí você pensa, mas o Senhor disse que vai acontecer. Mas será que vai acontecer? Aí eu estou pensando, isso é um tempão, está doendo dentro de mim. Mas antes de você pensar, o Senhor já sabia o seu pensamento. E Ele sempre mandou uma palavra de refrigério. Porque diz a palavra que o Senhor nos conheceu dentro do ventre da nossa mãe, antes de sermos formados. E o Senhor diz que antes de existir, Ele já sabia como nós seríamos, o que aconteceria. O Senhor fez a nossa história, irmão. Querendo ou não, nós temos uma história escrita pela mão do Senhor. E o Senhor não vai dar pensamentos maus, não vai dar coisa mal, pensamento bom. Então a gente tem que alimentar a esperança, alimentar a fé e saber que há um Consolador. Então me invocarei, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Irmãos, a chave do sucesso está na oração. Não adianta Deus falar que vai te dar e você cruzar os braços, Deus vai me dar, eu vou esperar. Irmão, o Senhor está falando aqui, ó. Então me invocarei e passareis a orar a mim, eu vos ouvirei. O Senhor falou, não cruza o braço, não, nem abaixa a cabeça. Invoca, chama, busca, glorifica o nome do Senhor. Porque o Senhor está dizendo, buscar-me-ei e me acharei, quando me buscar de todo o vosso coração. Então, irmãos, eu quero deixar essa palavra para vocês aqui, que o Senhor, quando fala, Ele cumpre. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Jó é bem claro quando disse, eu bem sei a experiência de Jó. Eu bem sei os pensamentos que tem a meu respeito, é pensamento de paz. E nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Irmãos, o plano que o Senhor tem na minha vida e na sua vida demora o tempo que for, mas não serão frustrados. Vai acontecer. Irmão, a gente tem que ver pelos olhos da fé. Deus falou, vai acontecer. Por isso que eu comecei a falar, é fé, é perseverança e é paciência. Fé porque nós cremos na palavra do Senhor. Não é? Paciência é o quê? Esperar acontecer. Porque você não sabe, mas vai acontecer. Irmão, muita gente esperando uma bênção de 30 anos vai desistir. Se não confiar no Senhor. Porque se confiar, vai esperar o tempo que for necessário. E vai acontecer. Vamos lá em Isaías, eu não sei pregar assim não, mas o Senhor me deu. Vamos lá em Isaías 43, eu não sei mesmo. Tem gente que passei a vida toda. Bem-vindo aqui, passou a vida toda. Brincou aqui, mas eu não sei. Realmente eu não sei. Cadê Isaías? Poxa. Aleluia. Já achei. Isaías 43, 13. Isaías 43, 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. Agindo eu, quem o impedirá? Glória! Aqui quer dizer, ainda antes que houvesse dia, antes da formação do mundo, Ele já era Deus. Glória! E ele aqui é bem claro quando diz, nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Irmão, aquele povo estava na mão do rei, Nabucodonosor. Era impossível aos olhos humanos eles saírem daquele lugar e voltar para a terra que o Senhor havia prometido. Mas o Senhor diz, ninguém tira da mão dele aquele que ele pegou. Meu Deus, Nós estamos na mão do Senhor, irmão. Glória! E ninguém vai frustrar os planos que o Senhor tem na minha vida e na sua vida. E eu digo nessa noite, agindo Ele, quem impedirá? Não tem como, irmão. Não tem como, irmão. Se olha a circunstância, não está acontecendo aos olhos humanos, mas no céu já tem
que houvesse dia, eu era. E nenhum há que possa livrar alguém da minha mão. E quando ele disse, vai lá, diz a Faraó, eu sou. Eu sou. Quem vai me enviar? Eu vou falar o quê? O eu sou. Irmão, ele é. Ele foi, ele continua sendo pela eternidade. Porque ele é Deus. Então, aquietar o seu coração, nós estamos na mão do Senhor. O que ele determinou a meu respeito vai acontecer. O que ele determinou a seu respeito vai acontecer. Ah, Senhor, está demorando. Aqui ele falou, quando Babilônia completar 70 anos. Foi no tempo do Senhor. Eu estou esperando 30, vocês também estão esperando alguma coisa, né? Continua esperando. 1 mês, 1 ano, 2 anos, continua esperando. Determina, irmão. Não é determinar botar o som na parede, não. É determinar na fé. É determinar na oração. É determinar no clamor. Determinar no louvor. Irmão, como o Senhor trabalha no louvor. Experimenta colocar o louvor dentro da sua casa. Faz as coisas, deixa o louvor lá rolando, que Deus vai palestrando com você, você vai sentindo a presença do Senhor, e Deus vai falando, Deus vai confabulando com você, Deus vai mostrando, e Deus vai fazendo a obra completa ali dentro da sua casa. Irmãos, a conversão começa dentro do seu lar. Não adianta você aqui orar, levantar a mão, dar glória, chorar, folhear a Bíblia. E dentro da sua casa? O nosso ministério começa dentro da nossa casa. E não fica ansioso, não. Porque eu no início da minha caminhada, minha primeira pastora, ela sempre dizia, na ansiedade Deus não trabalha. Deus quer que você descanse nele. Aleluia. Não é? Está ansioso? Vai continuar ansioso. Agora está descansando em mim, eis que eu vou te responder. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia. Só ora, irmão. Nosso papel é orar, o agir é de Deus. Aleluia. O querer é dele, o efeito é dele. Aleluia. Mas nós temos um propósito e uma obrigação diante do Senhor, nós temos que orar. Glória a Deus. Ora ali na Bíblia. Ora em oração mesmo, falando com o Senhor. Ora em louvor, ouvindo louvor. Irmão, orar sair de dentro de você, do seu coração. Rezar, você tem tudo decorado. Né? Você até decora o texto. Eu sei porque eu fui criado agora de filha. É tudo decorado. Agora a oração não. A oração ela vem de dentro de você. É você falando com o Senhor. Senhor, o Senhor sabe das minhas necessidades. Senhor, eu estou ansiosa para isso. O Senhor vai dizer, acreditar e saber que eu sou Deus. Irmão, nós servimos um Deus vivo, um Deus de verdade. Um Deus, irmão, que está aqui para se cumprir. O título dessa palavra aqui, ó. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Essa carta aqui foi como um consolo, como uma esperança. Depois você volta aqui e começa a ler o 29 todo. Que Deus vai falar o teu coração. Deus vai te consolar, Deus vai te dar esperança. Está assim até quando Ele quiser. Porque quando Ele determinar, irmão, basta uma palavra dEle para tudo se fazer novo. Nosso Deus é um Deus de renovo. Nosso Deus é um Deus que faz acontecer. Muitos ali, inclusive o rei, não acreditavam que aquele povo ia sair. Aquele povo estava sendo escravizado. Estava trabalhando ali para aquele reino. Mas o maior rei, o mais poderoso, já tinha determinado a saída deles. Aleluia. Esperou 70 anos. Glória. A gente só não vai esperar 100, né? Porque a gente não vive mais naquela época. E é mais o tempo que for necessário. Espera no Senhor. Porque eu continuo dizendo, agindo Ele, ninguém impede. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Glorioso Deus, eterno Pai, louvado, glorificado e engrandecido o teu santo nome. Senhor, essa foi a palavra que o Senhor me deu. Uma palavra de esperança, meu Senhor da glória. Nós esperamos no Deus que pode todas as coisas. Nós temos fé no Deus que nós servimos. Nós temos paciência, porque a tua própria palavra diz, esperei com paciência no Senhor. E Ele ouviu o meu clamor, atendeu os desejos do meu coração. Senhor,